Quando eu tinha 11 anos, meu próprio pai me vendeu por um prato de comida. O homem que me comprou foi meu próprio irmão. Pois é. Tem certas histórias que a gente guarda por tanto tempo que elas começam a apodrecer dentro da gente. Hoje, aos 82 anos, resolvi finalmente botar para fora o que carrego há mais de 7 décadas. Bom dia para quem está assistindo. Meu nome é Terezinha Alves da Costa, mas todo mundo aqui em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, me conhece como Dona Teresa da Farinha, por causa dos meus bolos e biscoitos que vendo na feira desde que me entendo por gente adulta. Se você já passou pela feira de sábado aqui na cidade, já deve ter me visto lá, uma velhinha magrela de cabelo branco preso num coque, com um sorriso no rosto que esconde histórias que ninguém nunca imaginou. Nasci em 1942, numa casinha de pau a pique nos arredores da cidade, que naquela época nem metade do tamanho de hoje tinha. Era um tempo difícil, o mundo em guerra lá fora, e aqui, no nosso sertão mineiro, uma luta diária pela sobrevivência. Minha mãe, Sebastiana, era uma mulher quieta, de poucas palavras e muitos suspiros. Meu pai, Antônio, trabalhava como servente de pedreiro quando tinha obra e como biscateiro quando não tinha, que era a maior parte do tempo. Eu era a caçulinha da família, a raspa do tacho, como diziam. Meu irmão mais velho, Geraldo, tinha 24 anos quando eu nasci. Imagine só, ele poderia tranquilamente ser meu pai. O do meio, Clóvis, tinha 12 anos a mais que eu. Era como se eu fosse de outra geração, um acidente de percurso, como ouvi meu pai resmungar uma vez, quando achava que eu estava dormindo. Se você está gostando dessa história, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e comentar alguma coisa aqui embaixo, porque agora tá rolando um sorteio de 1000 rares aqui no canal. Serão 5 vencedores, e para participar é bem simples, é só comentar algo neste vídeo. Pode ser seu nome, a cidade onde você mora, sua idade ou se tem filhos ou netos. Qualquer coisa vale. Além disso, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, assistir até o final e deixar sua opinião sobre o relato. Uma velha curiosa como eu adora saber até onde minha voz consegue chegar nesse tal de internet que meus netos me ensinaram a usar. Obrigada pela companhia, viu? Boa sorte no sorteio. Voltando à minha história. Geraldo, meu irmão mais velho, saiu de casa quando eu ainda era bebê. Foi para Belo Horizonte buscar uma vida melhor, e só víamos ele de vez em quando aparecia num carro emprestado, trazendo algumas prendas e contando histórias da capital que faziam os olhos do meu pai brilharem de orgulho. Mas era Clóvis, o do meio, que era o verdadeiro orgulho da família. Preciso explicar uma coisa importante. Clóvis não era filho da minha mãe. Ele era fruto do primeiro casamento do meu pai com uma mulher que morreu de parto. Minha mãe criou ele como se fosse dela, com todo o carinho do mundo, mas Clóvis nunca retribuiu isso. Tinha um jeito frio, calculista, sempre olhando para ela como se ela fosse uma estranha que tinha invadido a casa dele. Desde pequena, eu percebia que Clóvis era diferente. Enquanto minha mãe tratava ele e Geraldo igual, meu pai fazia questão de mostrar que Clóvis era especial. Esse menino vai longe, vivia repetindo. E foi mesmo. Clóvis era inteligente, não posso negar. Estudava como ninguém. Ganhou bolsa no Colégio dos Padres, depois passou no vestibular de Direito. Foi o primeiro da família a pisar numa universidade. Nossa casa era simples demais. Chão batido de terra vermelha que minha mãe varria 3 vezes por dia para manter a dignidade. Paredes de adobe que meu pai mesmo fez, um telhado que deixava entrar a luz do sol pelas frestas quando o dia estava claro e as goteiras quando a chuva vinha forte. Não tínhamos banheiro dentro de casa. Era uma casinha no fundo do quintal, dessas de fossa mesmo. A água vinha de um poço que secava nos tempos de estiagem, e a luz era de lamparina até eu ter uns 8 anos, quando finalmente a eletricidade chegou em nossa rua. Em contraste, Clóvis, depois que se formou, foi morar num apartamento no centro da cidade. Tinha sala, quarto, cozinha azulejada e banheiro com chuveiro quente. Na primeira vez que visitei, fiquei horas debaixo daquele chuveiro, sentindo a água quente, uma sensação que nunca tinha experimentado. Minha mãe me puxou de lá, envergonhada, e Clóvis deu aquela risada dele,
Uma risada que não chegava aos olhos. Parece que nunca viu água essa menina, ele disse para os amigos que estavam lá. Todos riram. Eu tinha 7 anos e ainda não entendia direito a humilhação. Clovis trabalhava num escritório de advocacia e, segundo meu pai, ganhava mais dinheiro num mês do que a gente vê num ano. Mas raramente ajudava em casa. Vez ou outra trazia uma cesta básica ou pagava alguma conta atrasada, sempre fazendo questão de anunciar o favor na frente de todo mundo, como se estivesse jogando migalhas para passarinhos. Minha mãe, coitada, trabalhava como lavadeira. Saía de casa antes do sol nascer, com trouxas enormes de roupa na cabeça. Ia para o córrego lavar as roupas das madames da cidade. E voltava no fim do dia com as mãos vermelhas e rachadas, mas sempre com um sorriso cansado no rosto quando me via. Minha princesinha, ela dizia. Estudou direitinho hoje? Estudar era a ordem lá em casa. Meu pai não tinha leitura, mal assinava o nome, mas fazia questão que eu fosse à escola todos os dias. Se quer ser alguém na vida, tem que estudar, ele repetia, apontando para o exemplo de Clovis. Olha seu irmão, formado doutor, enquanto seu pai aqui é um Zé Ninguém. Eu me esforçava. Era boa aluna, gostava de matemática e de ouvir as histórias que a professora Dulce contava. Na escola, por algumas horas, eu podia esquecer da pobreza, da casa apertada, da comida que às vezes faltava. Podia sonhar com um futuro diferente. Mas a vida real sempre voltava. Quando eu tinha 9 anos, começou uma seca braba na região. O trabalho de pedreiro do meu pai foi diminuindo. As madames passaram a lavar suas próprias roupas para economizar. E nossa situação, que já era difícil, ficou desesperadora. Lembro de uma noite em que não tinha absolutamente nada para comer em casa. Minha mãe esquentou água com sal e me deu dizendo que era sopa. Eu bebi, fingindo acreditar, enquanto via ela e meu pai ficarem só no café ralo, sem açúcar. Foi nessa época que percebi que algo estava mudando no jeito que Clovis olhava para mim. Eu tinha crescido um bocado, estava começando a virar mocinha, como dizia minha mãe. Quando ele vinha visitar, sempre encontrava um jeito de ficar sozinho comigo, de fazer perguntas estranhas, de tocar meu cabelo ou meu rosto de um jeito que me deixava desconfortável. Essa menina tá ficando uma moça bonita, ele comentava com meu pai, que inchava de orgulho. Puxou a mãe, respondia, olhando com carinho para minha mãe, num dos raros momentos em que demonstrava afeto por ela. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas tinha um pressentimento ruim. Um frio na barriga toda vez que Clovis aparecia em casa. Evitava ficar perto dele, inventava desculpas para ir brincar na casa da vizinha quando sabia que ele viria. Meu corpo sabia de algo que minha mente de criança ainda não compreendia. A situação em casa foi piorando. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe adoeceu. Começou com uma tosse que não passava. Depois veio a febre, o cansaço, a dificuldade para respirar. Tuberculose, disseram no posto de saúde. Precisava de remédios caros, boa alimentação, repouso absoluto. 3 coisas que não podíamos dar a ela. Meu pai envelheceu 10 anos em questão de meses. De dia saía desesperado atrás de qualquer trabalho, carregando sacos no mercado, limpando quintais, fazendo tudo o que aparecesse. De noite, sentava ao lado da cama onde minha mãe definhava, segurando sua mão, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento. Eu cuidava da casa como podia. Parei de ir à escola para ficar com minha mãe, dava os remédios nas horas certas, quando tínhamos os remédios. Cozinhava o pouco que tinha, lavava as roupas como tinha aprendido com ela. Aos 10 anos, eu já era uma adulta em miniatura, carregando responsabilidades grandes demais para meus ombros franzinos. Foi nesse período que Geraldo, meu irmão mais velho, desapareceu completamente. Soubemos por conhecidos que ele tinha se envolvido com o jogo em Belo Horizonte, devia dinheiro para gente perigosa e tinha fugido para o Mato Grosso. Meu pai, já carregando o peso da doença da minha mãe, parecia ainda mais curvado com essa notícia. Resta só o Clovis, ele murmurava, olhando para o retrato do filho doutor que tínhamos na parede da sala. A única foto emoldurada da casa. Só o Clovis pode nos ajudar agora. Eu tremia por dentro cada vez que ouvia isso. Algo me dizia que pedir ajuda a Clovis teria um preço alto demais. Mas eu era apenas uma criança.
e minha voz não tinha peso nenhum nas decisões da família. A situação foi se deteriorando. O senhorio ameaçava nos despejar por falta de pagamento. Os remédios da minha mãe acabaram e não tínhamos dinheiro para comprar mais. A comida era cada vez mais escassa. Eu já estava há um dia inteiro sem comer nada, além de um pedaço de pão duro com café, quando meu pai finalmente tomou a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Vou falar com seu irmão, ele disse, colocando o chapéu surrado. Ele não pode deixar a própria família na miséria desse jeito. Eu quis implorar para ele não ir. Quis dizer que encontraríamos outro jeito. Quis gritar que tinha medo do que Clovis poderia pedir em troca. Mas as palavras não saíram. Só consegui observar meu pai sair pela porta, os ombros caídos, a dignidade ferida de um homem que se via obrigado a implorar ajuda ao próprio filho. O que eu não sabia naquele momento, enquanto observava meu pai se afastar pela estrada de terra vermelha, era que aquela caminhada selaria meu destino. Que o desespero dele, misturado com a maldade calculada do meu meio-irmão, abriria um abismo sob meus pés de criança. Um abismo do qual eu demoraria décadas para conseguir sair. Meu pai voltou de noite da casa do Clovis. Voltou diferente. Tinha um olhar que nunca tinha visto antes. Uma mistura de vergonha, raiva e derrota que fez meu coração apertar de um jeito que nem sabia que era possível. Ele não falou nada, só sentou no banquinho da cozinha, tirou o chapéu e ficou olhando para o nada, como se estivesse vendo coisas que eu não podia enxergar. Pai! Chamei baixinho, servindo um copo d'água para ele. O Clovis vai ajudar a gente? Ele pegou o copo com mãos trêmulas, bebeu um gole, depois me olhou de um jeito estranho, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Vai, ele respondeu, a voz tão baixa que quase não ouvi. Mas não hoje. Amanhã ele vem aqui conversar com a gente. Algo na maneira como ele disse isso me deu um calafrio. Por que Clovis viria até nossa casa? Ele sempre evitava nosso barraco, como chamava, dizendo que era abafado, que tinha cheiro de mofo, que podia pegar alguma doença. E agora, de repente, estava disposto a vir? Aquela noite foi a mais longa da minha vida até então. Minha mãe tossindo no quarto, meu pai sentado na sala escura, recusando comida, recusando conversa, apenas fumando um cigarro atrás do outro, um luxo que não podíamos pagar, mas que alguém, Clovis presumi, tinha dado a ele. E eu, inquieta, com um pressentimento ruim que não me deixava dormir. Na manhã seguinte, meu pai saiu cedo, disse que ia tentar arranjar algum trabalho no mercado. Fiquei sozinha cuidando da minha mãe, que parecia um pouquinho melhor naquele dia. Até conseguiu sentar na cama e comer uma papa de fubá que preparei. Cadê seu pai, menina? Ela perguntou, a voz fraca. Foi procurar trabalho, respondi, evitando mencionar a visita de Clovis. Não queria preocupá-la mais do que já estava. Foi por volta do meio-dia que ouvi o barulho de carro parando na frente de casa. Um carro. Na nossa rua de terra, onde a maioria das pessoas nem bicicleta tinha. Só podia ser Clovis. Corri para a janela e lá estava ele, saindo de um carro novo, brilhante, azul metálico. Vestia um terno claro, sapatos reluzentes, o cabelo penteado para trás com brilhantina. Parecia um artista de cinema em meio àquela rua empoeirada, com galinhas ciscando e crianças descalças olhando admiradas. Meu coração disparou. Onde estava meu pai? Por que Clovis tinha vindo justamente quando ele não estava? Pensei em não abrir a porta, mas que escolha eu tinha? Ele era meu irmão, nossa única esperança de conseguir os remédios da minha mãe, de evitar o despejo. Terezinha, abre essa porta para o seu irmão, ele gritou de fora, batendo com força. Sua voz tinha um tom que nunca tinha ouvido antes, uma mistura de autoridade e outra coisa que, só anos depois, reconheceria como luxúria. Abri a porta com mãos trêmulas. Clovis entrou, enchendo nossa casa simples com seu perfume forte, seu charuto caro, sua presença imponente. Olhou ao redor com desprezo, como sempre fazia. Cadê o Antônio? Perguntou, referindo-se ao meu pai pelo nome, nunca como pai. Foi procurar trabalho, respondi, a voz pequena. Um sorriso estranho apareceu no rosto dele. Ótimo. Assim temos tempo para conversar, eu e você. Ele sentou no nosso único sofá, um móvel velho, remendado,
que tinha sido doação de uma patroa da minha mãe. Abriu uma pasta de couro que trazia e tirou alguns papéis. Sabe ler direito, não é, Terezinha? Perguntou, me estendendo os papéis. Assenti, pegando os documentos com cuidado. Eram contas médicas, recibos de farmácia, o contrato de aluguel da nossa casa com vários meses atrasados marcados em vermelho. Em cada papel, carimbos de urgente e última notificação pareciam gritar para mim. Seu pai me pediu para assumir todas essas dívidas, explicou Clovis, soltando a fumaça do charuto. São quase 2 meses do meu salário. Não é pouca coisa. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Ele continuou. Concordei em ajudar, é claro. Somos família, não somos? Havia algo no jeito que ele disse família que me deu arrepios. Mas sabe como é, Terezinha? Nada nessa vida é de graça. Tudo tem seu preço. O que o senhor quer em troca? Perguntei, surpreendendo a mim mesma, com a coragem de fazer essa pergunta direta. Clovis sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Se aproximou de mim, sentando ao meu lado no sofá, tão perto que pude sentir o calor do seu corpo, o cheiro forte de sua colônia misturado com o charuto. Você está virando uma mocinha muito bonita, sabia? Ele disse, passando a mão pelo meu cabelo de um jeito que me deixou paralisada de medo. Já deve saber algumas coisas da vida, não é? Coisas que acontecem entre homens e mulheres? Engoli em seco, meu coração batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. Eu tinha 11 anos, vivia numa família pobre, mas decente. Sabia o básico sobre como os bebês nasciam, coisas que tinha ouvido das meninas mais velhas na escola, mas nada além disso. Não sei do que o senhor está falando. Gaguejei, tentando me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Não se faça de inocente, ele murmurou, seu rosto agora próximo do meu. Seu pai e eu já conversamos. Ele entende que preciso de uma compensação pelo meu sacrifício. E você é a única coisa de valor que essa família tem para oferecer. Naquele momento, a porta da frente se abriu e meu pai entrou. Seu rosto estava cinzento, olheiras profundas, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado ou bebido. Talvez os dois. Ele olhou para nós, para a mão de Clovis ainda segurando meu braço, e desviou o olhar, como se não pudesse suportar o que via. Ah, Antônio, chegou na hora certa, disse Clovis, soltando meu braço e se levantando. Estava justamente explicando para Terezinha como vamos resolver a situação de vocês. Meu pai não respondeu. Apenas sentou na cadeira da cozinha, o corpo curvado como se carregasse o peso do mundo. Trouxe os remédios da Sebastiana, continuou Clovis, tirando uma sacola da farmácia do bolso do paletó. E isso aqui é o dinheiro do aluguel atrasado, mais 3 meses adiantados. Colocou um maço de notas sobre a mesa. Tem também um vale-compras no armazém do seu Joaquim. Ele já está avisado, podem pegar o que precisarem por 1 mês. Meu pai olhou para o dinheiro, para os remédios, depois para mim. Vi algo quebrar dentro dele, uma coisa que, uma vez quebrada, nunca mais seria consertada. O acordo, ele murmurou, a voz embargada. Só uma vez, você prometeu. Clovis deu uma risada curta sem humor. Claro, por enquanto. Mas você sabe que as dívidas continuam, não é? Sua mulher vai precisar de tratamento por meses. O aluguel precisa ser pago todo mês. Vocês precisam comer. Meu pai abaixou a cabeça, derrotado. Eu olhava de um para o outro, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas com medo suficiente para me manter paralisada, incapaz de fugir ou gritar. Terezinha, meu pai finalmente disse sem olhar para mim. Vá com seu irmão, ele vai te levar para passear. Não quero ir, respondi, a voz trêmula. Quero ficar com a mãe. Vá com ele, meu pai gritou de repente, me assustando. Nunca tinha gritado comigo antes. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, seu corpo todo tremia. Por favor, filha, só faça o que ele mandar. Clovis sorriu, vitorioso, e pegou minha mão. Vamos, Terezinha. Vou te levar para minha casa. Lá podemos conversar melhor. Olhei uma última vez para meu pai, implorando silenciosamente por ajuda, por proteção. Mas ele apenas virou o rosto, incapaz de encarar o que estava fazendo.
O que aconteceu depois, naquela tarde na casa de Clovis, é algo que passei décadas tentando esquecer. Os detalhes estão gravados na minha memória como marcas de ferro quente, mas não consigo, não quero, descrevê-los em palavras. Só posso dizer que naquele dia, em 1953, perdi não apenas minha inocência, mas também minha fé na humanidade, minha confiança nas pessoas que deveriam me proteger, minha própria noção de quem eu era. Lembro de voltar para casa ao anoitecer, sentindo que meu corpo não me pertencia mais. Lembro do silêncio sepulcral quando entrei, do jeito como meu pai não conseguia olhar para mim, de como minha mãe, mesmo doente, percebeu que algo terrível tinha acontecido só de ver meu rosto. "O que houve, minha filha?" ela perguntou, a preocupação momentaneamente superando a fraqueza da doença. "O que Clovis fez com você?" Não consegui responder. As palavras simplesmente não vinham. Apenas me deitei ao lado dela na cama, encolhida como um animal ferido, e chorei até não ter mais lágrimas. Nos dias que se seguiram, vivemos um estranho acordo silencioso. Meu pai usou o dinheiro de Clovis para pagar o aluguel atrasado, comprar comida, dar os remédios para minha mãe. Ela começou a melhorar lentamente, a cor voltando um pouco às suas faces, a tosse diminuindo. Mas havia uma sombra em nossa casa agora, um segredo pesado que envenenava o ar que respirávamos. Minha mãe tentou várias vezes descobrir o que tinha acontecido. Ela não era boba, sabia que algo grave tinha ocorrido. Mas eu não conseguia falar, e meu pai desconversava, saía da sala sempre que o assunto surgia. "Clovis está nos ajudando", era tudo que ele dizia. "Temos que ser gratos." A gratidão tinha um preço, e esse preço era eu. A cada 15 dias, mais ou menos, Clovis aparecia em casa. Trazia mais dinheiro, mais remédios, às vezes algum presente para disfarçar, um rádio usado, um vestido para minha mãe. E levava embora um pedaço da minha alma. Meu pai nunca estava em casa quando Clovis vinha me buscar. Saía cedo, voltava tarde, muitas vezes embriagado. Era sua forma de lidar com a culpa, suponho. Minha mãe, à medida que melhorava, começou a perceber o padrão. As visitas de Clovis, minhas saídas, meu retorno sempre silenciosa, de olhos baixos, muitas vezes com marcas no corpo que tentava esconder. Numa noite, cerca de 3 meses depois da primeira visita, ouvi meus pais discutindo no quintal. Minha mãe, ainda fraca, mas já conseguindo andar pela casa, confrontava meu pai pela primeira vez em todos os anos de casamento. "O que você fez, Antônio?" ela gritava, a voz rouca da doença tornando o grito ainda mais assustador. "O que você deixou aquele demônio fazer com nossa filha?" "Eu não tinha escolha", meu pai respondia, a voz embargada pelo álcool e pelo choro. "Você ia morrer, Sebastiana. Nós íamos para a rua. O que você queria que eu fizesse?" "Qualquer coisa menos isso. Meu Deus do céu, Antônio, ela é uma criança. Nossa filha." A discussão continuou noite adentro. Fingi estar dormindo, mas ouvi cada palavra, cada acusação, cada desculpa patética. Em algum momento, minha mãe entrou no quarto, sentou na beira da minha cama e acariciou meu cabelo, pensando que eu dormia. "Perdão, minha filha," ela sussurrou, a voz quebrada pelo choro. "Perdão por não ter te protegido." Na manhã seguinte, algo tinha mudado. Minha mãe, mesmo ainda convalescendo, levantou cedo, vestiu a melhor roupa que tinha e me chamou. "Vamos sair," ela disse, com uma determinação que não via há meses. "Para onde?" perguntei, confusa. "Delegacia," ela respondeu simplesmente. "Vamos denunciar seu irmão." Meu coração disparou de medo. "Mãe, não podemos. Ele é advogado, conhece todo mundo importante na cidade. Ninguém vai acreditar na gente." "Vamos tentar," ela insistiu. "Não posso deixar isso continuar. Prefiro morrer sem remédio do que ver minha filha sendo... Ela não conseguiu completar a frase, as lágrimas impedindo as palavras. Mas eu entendi. E pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Alguém estava disposto a me defender. Alguém acreditava que o que estava acontecendo era errado, não importava as circunstâncias. Mal sabíamos o quanto estávamos sendo ingênuas. Chegamos à delegacia, um prédio pequeno e decadente no centro da cidade. O delegado, seu Aristides, era um homem corpulento, de bigode espesso e olhos pequenos.
Nos recebeu com impaciência, claramente incomodado por ter que lidar com duas mulheres pobres logo cedo na manhã. "O que querem?" perguntou, sem oferecer cadeira ou água. Minha mãe, tremendo mas determinada, contou nossa história. Contou sobre a doença, as dívidas, o acordo que meu pai tinha feito com Clovis. Contou sobre o que ele vinha fazendo comigo. Enquanto ela falava, o rosto do delegado foi mudando, não de indignação, como esperávamos, mas de descrença para irritação. "A senhora está acusando o Dr. Clovis Alves?" Ele interrompeu, a voz dura. "O advogado do juiz Mendonça? O conselheiro do prefeito? Estou acusando um homem que está abusando da minha filha de 11 anos. Minha mãe respondeu, a coragem crescendo com a raiva. O delegado riu. Uma risada seca, sem humor, que me gelou até os ossos. "Senhora, vou fingir que não ouvi essa acusação absurda. O Dr. Clovis é um homem respeitado nesta cidade. A senhora e essa menina..." Ele apontou para mim com desprezo. "São o quê? Ninguém. Sem ofensa, mas quem ia acreditar em vocês? Ele está abusando da minha filha." Minha mãe repetiu, a voz subindo. "É crime. O senhor é a lei. Tem que fazer alguma coisa." O delegado se levantou, o rosto vermelho de raiva. "A única coisa que vou fazer é mandar vocês de volta para casa antes que eu decida prender a senhora por calúnia e difamação. O Dr. Clovis é meu amigo pessoal, entendeu? Ele me ajudou quando meu filho teve problemas na justiça. Não vou permitir que uma lavadeira e sua filha tentem manchar a reputação dele." Saímos da delegacia derrotadas, humilhadas. Minha mãe chorava silenciosamente ao meu lado enquanto caminhávamos de volta para casa. "Vamos embora daqui", ela disse de repente, parando no meio da rua. "Vamos para longe, Terezinha. Eu, você e seu pai, se ele quiser vir. Longe desse lugar, longe do Clovis." "Para onde?" perguntei, um fio de esperança se acendendo novamente. "Não sei. São Paulo, talvez. Tenho uma prima lá. Ou Belo Horizonte. Qualquer lugar onde ele não possa nos encontrar." Aquela ideia de fuga, de um novo começo longe das garras de Clovis, me deu forças. Passei o resto do dia ajudando minha mãe a planejar nossa fuga. Juntamos o pouco de dinheiro que tínhamos escondido, separamos as poucas roupas que valeriam a pena levar, fizemos uma pequena trouxa com o essencial. Quando meu pai chegou em casa à noite, minha mãe o confrontou com nosso plano. "Estamos indo embora, Antônio", ela anunciou. "Eu e Terezinha. Você vem conosco ou fica, a escolha é sua." Meu pai, surpreendentemente sóbrio naquela noite, escutou tudo em silêncio. Quando minha mãe terminou de falar, ele olhou para mim, depois para ela e finalmente falou. "Não podemos." "Como assim? Não podemos?" Minha mãe explodiu. "É claro que podemos. Pegamos um ônibus amanhã cedo e..." "Ele vai atrás da gente", meu pai interrompeu, a voz baixa, mas firme. "Você não entende, Sebastiana. Clovis não está fazendo isso só por desejo. Está fazendo para nos controlar, para ter poder sobre nós. Ele tem conexões em todo lugar, na polícia, na prefeitura, nos jornais. Se fugirmos, ele vai nos encontrar e vai ser pior." "Pior do que isso?" Minha mãe apontou para mim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "O que pode ser pior do que isso, Antônio?" Meu pai não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma vergonha tão profunda que mal conseguia olhar para nós. "Ele ameaçou", murmurou. "Disse que se tentássemos qualquer coisa, se falássemos com alguém ou tentássemos fugir, ele ia arrumar um jeito de colocar você na cadeia, Sebastiana. Disse que tem amigos que podem plantar provas, testemunhas falsas. E Terezinha, ele disse que ia mandar levar ela para um lugar especial que ele conhece, onde ninguém nunca mais ia encontrar." Um silêncio pesado caiu sobre nós. A realidade da nossa situação, a teia de poder e corrupção em que estávamos presos, parecia sufocar o próprio ar do cômodo. "Então é isso?" Minha mãe finalmente falou, a voz derrotada. "Vamos simplesmente deixar que ele continue, fazendo o que está fazendo com nossa filha? Até quando, Antônio? Até ele se cansar? Até ela engravidar? Até ela se matar de desespero?" Meu pai não tinha resposta. Nenhum de nós tinha. Naquela noite, depois que meus pais finalmente adormeceram, minha mãe, de puro esgotamento,
meu pai ajudado por várias doses de cachaça, tomei uma decisão. Se não podíamos fugir juntos, eu fugiria sozinha. Iria para longe, mudaria meu nome, começaria uma nova vida. Talvez, quando estivesse segura, pudesse mandar buscar minha mãe. Com cuidado para não fazer barulho, peguei a trouxa que já tínhamos preparado, acrescentei o pouco dinheiro que havia na lata de mantimentos e a única foto que tínhamos, um retrato antigo da minha mãe ainda jovem, antes do casamento. Estava prestes a sair pela porta quando ouvi o barulho de um carro parando em frente à casa. Gelei. Só podia ser uma pessoa. Clovis entrou sem bater, como se a casa fosse dele. Vestia um roupão sobre o pijama, parecia ter saído às pressas. Seu rosto normalmente controlado estava contorcido de raiva. "Onde você pensa que vai?" perguntou, vendo minha trouxa. Fiquei paralisada de medo, incapaz de responder. Como ele sabia? Quem tinha contado a ele sobre nossos planos? "O delegado Aristides me ligou hoje." Ele disse como se lesse meus pensamentos. Contou sobre a visita encantadora que sua mãe fez à delegacia. Muito corajosa ela, não? Pena que coragem não é suficiente nesta cidade. Ele se aproximou, puxou a trouxa da minha mão e a jogou no chão. "Você não vai a lugar nenhum", sussurrou, seu rosto tão perto do meu que pude sentir seu hálito de uísque. "Você pertence a mim agora. Seu pai me vendeu, lembra? E eu sempre cuido do que é meu." O que aconteceu depois foi o pior de todos os abusos que já tinha sofrido. A raiva de Clovis, alimentada pela tentativa de denúncia e de fuga, transformou o que já era um pesadelo em algo ainda mais brutal. Dessa vez, ele nem se importou em me levar para sua casa. Fez ali mesmo, no chão da sala, enquanto meus pais dormiam no quarto ao lado, ou fingiam dormir, talvez, incapazes de confrontar o monstro que tinham deixado entrar em nossas vidas. Quando finalmente terminou e foi embora, fiquei deitada no chão frio, sentindo que algo fundamental tinha se quebrado dentro de mim. Não apenas meu corpo, mas minha vontade de lutar, minha esperança, minha própria identidade. Naquela noite, a menina que eu era, a Terezinha alegre, estudiosa, sonhadora, morreu. Em seu lugar, nasceu alguém diferente. Alguém que aprendeu da maneira mais dura que o mundo é um lugar cruel, que as pessoas que deveriam nos proteger, muitas vezes, são as que mais nos machucam, e que a justiça raramente existe para os fracos e pobres. Essa nova pessoa, essa sobrevivente, teria que encontrar outras formas de resistir, outras maneiras de viver num mundo que parecia determinado a destruí-la. E essa, meus queridos que ainda estão me acompanhando nessa jornada dolorosa, é a história que continuarei a contar. Porque mesmo nas noites mais escuras, mesmo quando parece que não há saída, existe sempre uma pequena luz de esperança. Demorei décadas para encontrar essa luz, mas encontrei. E é por isso que estou aqui hoje, compartilhando minha história com vocês, à beira do precipício, fome, desespero e a busca por ajuda. Aquela noite marcou uma virada na nossa família. Algo que já estava quebrado se despedaçou de vez, como um copo que cai no chão e se espalha em cacos tão pequenos que nunca mais podem ser juntados. Na manhã seguinte, acordei no mesmo lugar onde tinha sido abusada, o chão frio da nossa sala. Meu corpo doía tanto que mal conseguia me mover, mas a dor física era quase um alívio comparada ao que sentia por dentro. Minha mãe me encontrou ali, encolhida como um bicho ferido. Sem dizer uma palavra, me ajudou a levantar, me levou para o tanque no quintal e, com uma delicadeza que fez as lágrimas voltarem aos meus olhos, me lavou como se eu fosse um bebê. Lavou o sangue das minhas pernas, as marcas de dedos nos meus braços, os arranhões nas minhas costas. Enquanto lavava, chorava silenciosamente, as lágrimas se misturando com a água do tanque. "Vamos dar um jeito, minha filha", ela murmurou, a voz embargada. "Não sei como ainda, mas vamos dar um jeito." Meu pai não apareceu o dia inteiro. Ficou sabendo depois que ele tinha passado o dia bebendo na venda do seu Juca, gastando o pouco dinheiro que tínhamos, afogando a culpa na cachaça barata. Quando finalmente voltou, tarde da noite, nem olhou para nós. Entrou direto para o quarto e se trancou lá. Os dias seguintes foram de um silêncio sufocante.
Meu pai evitava ficar em casa, minha mãe tentava retomar suas forças para voltar a trabalhar, e eu existia. Não vivia mais, apenas existia, movendo-me como um fantasma pela casa, fazendo as tarefas mecânicas, lavar roupa, varrer o chão, cozinhar o pouco que tínhamos. Parei de ir à escola. Como poderia encarar os colegas, os professores, fingir que era uma menina normal enquanto carregava aquele segredo terrível? Uma semana depois da tentativa fracassada de fuga, Clovis voltou. Não veio me buscar dessa vez. Veio com outra proposta, algo ainda mais perturbador. Meu pai estava em casa, sóbrio pela primeira vez em dias. Minha mãe, já conseguindo ficar de pé por mais tempo, tentava costurar algumas roupas para fora. Um trabalho que rendia pouco, mas era o que conseguia fazer no estado debilitado em que estava. Clovis chegou no final da tarde, dirigindo seu carro reluzente. Entrou sem bater, como se a casa fosse dele. E, de certa forma, àquela altura, era. Trazia uma pasta de couro debaixo do braço e uma expressão que misturava desdém e excitação mal contida. "Boa tarde, família", disse, irônico. "Vim trazer notícias." Sentou-se à mesa da cozinha sem ser convidado. Minha mãe se levantou, murmurando que ia para o quarto, mas Clovis a deteve. "Fique, Sebastiana", ordenou. "O que tenho a dizer interessa a todos vocês." Relutante, minha mãe voltou a sentar. Eu me encolhi num canto, tentando me fazer invisível, enquanto meu pai permanecia de pé, encostado na parede, os olhos baixos. "As coisas estão mudando", começou Clovis, abrindo sua pasta e tirando alguns papéis. "O prefeito está planejando uma renovação urbana. Esta área toda", ele fez um gesto abrangente, "vai ser desapropriada nos próximos meses. Vão construir um parque industrial aqui." Meu pai levantou a cabeça, surpreso. "Desapropriada? Quer dizer que vamos ter que sair?" "Exatamente, Antônio. Vocês e todas as outras famílias desta rua. Mas não se preocupem." Ele sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. "Vocês receberão uma indenização. Não muito, é claro, considerando o estado deste lugar, mas o suficiente para não ficarem na rua." "E quando isso vai acontecer?" perguntou minha mãe, a preocupação evidente em sua voz. "Os avisos oficiais devem chegar em um mês, mais ou menos. Mas eu, como conselheiro jurídico da prefeitura, tenho acesso antecipado a essas informações." Ele fez uma pausa, saboreando o poder que tinha sobre nós. "Pensei em dar um jeito de ajudar vocês a conseguirem uma indenização melhor. Afinal, somos família, não é?" Aquela palavra, família, na boca dele soava como uma profanação. Apertei os punhos, sentindo um ódio que nunca tinha experimentado antes. "O que você quer em troca dessa vez?" perguntou meu pai, a voz baixa, mas carregada de amargura. Clovis sorriu novamente, aquele sorriso que me dava arrepios. "Bem, já que perguntou, tenho um novo acordo para propor." Ele tirou mais papéis da pasta, espalhando-os sobre a mesa. Contratos, pelo que pude ver da minha posição no canto da cozinha. "Posso garantir que vocês recebam o triplo do valor normal da indenização", explicou. "Com esse dinheiro, poderiam comprar uma casa decente em outro bairro, talvez até abrir um pequeno negócio. Sebastiana poderia se tratar direito, sem depender da caridade pública." Fez uma pausa dramática, olhando para cada um de nós antes de continuar. Quando seus olhos encontraram os meus, senti um calafrio percorrer minha espinha. "Em troca", continuou, "quero algo mais, permanente do que nossos arranjos anteriores." "O que quer dizer?" perguntou meu pai, embora eu suspeitasse que ele já sabia a resposta. "Quero que Terezinha venha morar comigo", disse Clovis, direto e sem rodeios, como minha protegida oficial. "Cuidarei de sua educação, de seu futuro. Ela terá tudo que vocês nunca poderiam dar a ela. Roupas boas, escola particular, talvez até faculdade um dia." Minha mãe soltou um som estrangulado, como se alguém tivesse apertado sua garganta. "Nunca", ela conseguiu dizer, a voz trêmula de raiva. "Nunca vou entregar minha filha para você, seu monstro." "Não estou pedindo sua permissão, Sebastiana", respondeu Clovis friamente. "Estou informando como as coisas vão ser. A decisão é do Antônio, legalmente, e ele já demonstrou ser um homem pragmático."
Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Seu rosto estava cinzento, os ombros curvados sob o peso da culpa e da vergonha. Não posso, ele murmurou. Já fui longe demais. Não posso simplesmente vender minha filha. Mas já vendeu, Antônio. Clovis riu, um som sem alegria. Vendeu na primeira vez que aceitou meu dinheiro sabendo o que eu queria em troca. Agora estou apenas propondo formalizar o acordo. O silêncio que seguiu foi denso, sufocante. Eu tremia no meu canto, incapaz de acreditar que meu destino estava sendo negociado assim, como se eu fosse um pedaço de terra ou uma cabeça de gado. E se recusarmos? Minha mãe finalmente perguntou, a voz um pouco mais firme. Clovis deu de ombros, um gesto estudadamente casual. Então vocês receberão a indenização mínima, que mal dará para alugar um barraco pior que este. E quem sabe o que pode acontecer depois? Talvez o delegado Aristides descubra que vocês estão envolvidos em alguma atividade ilegal. Talvez Sebastiana tenha uma recaída grave e não consiga atendimento no hospital público. As ameaças, mesmo veladas, eram claras. Ele tinha poder para destruir o pouco que restava de nossas vidas. Dou a vocês uma semana para pensar, concluiu, recolhendo os papéis e os colocando de volta na pasta. Sou um homem razoável, afinal. Antes de sair, parou ao meu lado e passou a mão pelo meu cabelo. Um gesto de posse que me fez enrijecer de nojo e medo. Até breve, Terezinha, sussurrou, apenas para mim. Muito em breve. Quando Clovis saiu, o silêncio que ficou era quase sólido, palpável. Minha mãe chorava silenciosamente, as mãos cobrindo o rosto. Meu pai parecia uma estátua, imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante que só ele podia ver. Eu me sentia estranhamente calma. Uma calma que vinha não da aceitação, mas de uma espécie de dissociação, como se estivesse observando tudo de fora, como se aquela menina encostada na parede da cozinha não fosse realmente eu, mas uma personagem em uma história triste que eu estava lendo. Nos dias que se seguiram, a tensão em casa era tão espessa que quase dava para cortar com uma faca. Meus pais mal se falavam. Minha mãe alternava entre períodos de choro silencioso e explosões de raiva desesperada. Meu pai bebia mais do que nunca, chegando em casa cada vez mais tarde, cada vez mais destruído. No quarto dia após a visita de Clovis, algo inesperado aconteceu. Estava no quintal, estendendo algumas roupas que havia lavado, quando ouvi uma voz me chamando do outro lado da cerca. Psst, Terezinha. Era a dona Zulmira, nossa vizinha. Uma senhora de uns 60 anos que morava sozinha na casa ao lado. Sempre foi gentil comigo. Às vezes me dava frutas do seu quintal ou um pedaço de bolo quando fazia. Vem aqui, menina, ela chamou, acenando discretamente. Olhei para trás, certificando-me de que ninguém estava observando e me aproximei da cerca. Eu ouvi, ela disse a voz baixa. As paredes são finas, sabe? Eu ouvi o que aquele homem tem feito com você. Gelei. Nosso segredo vergonhoso, exposto. Quis correr, me esconder, negar tudo. Mas algo no olhar de Dona Zulmira, não pena, mas uma compreensão profunda, me fez ficar. Não tenha vergonha, menina, ela continuou. A vergonha não é sua, é dele e dos que permitiram. A senhora vai contar para alguém? Perguntei, a voz trêmula. Ela balançou a cabeça. Não adiantaria, não é? Ele tem amigos poderosos. Tentei uma vez, há muitos anos, denunciar um homem assim. Ninguém acreditou em mim. Seus olhos se tornaram distantes por um momento, como se estivesse vendo algo do passado. Então, focou novamente em mim. Mas posso te ajudar de outra forma, disse, tirando do bolso do avental um envelope amarelado. Tenho uma irmã em São Paulo. Ela tem uma pensão para moças, um lugar decente. Escrevi para ela sobre você. Ela está disposta a te receber. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Uma saída, uma possibilidade de fuga que eu nem tinha ousado imaginar. Mas como eu chegaria lá? Não tenho dinheiro para a passagem e ele vai me procurar. Tenho um pouco de dinheiro guardado, respondeu Dona Zulmira. Não muito, mas o suficiente para a passagem e algumas semanas até você encontrar trabalho. E quanto a ele te procurar,
Ela baixou ainda mais a voz. Ele só pode procurar alguém que está viva, não é? Olhei para ela, confusa. Ela explicou seu plano. Um plano que tinha elaborado após ouvir, noite após noite, os horrores que aconteciam na casa ao lado. Um plano arriscado, desesperado, mas que poderia funcionar. Haveria um incêndio acidental na nossa casa, enquanto meus pais estivessem fora. As casas da vizinhança, todas de madeira velha e ressecada, pegariam fogo facilmente. Encontrariam um corpo, o corpo de uma mendiga que Dona Zulmira conhecia, uma mulher sem família que vivia nas ruas e que tinha mais ou menos o meu tamanho. A mendiga já estava morta, explicou Dona Zulmira. Tinha morrido de frio na noite anterior, atrás da igreja. Ninguém sentiria sua falta. Ninguém a reclamaria. O fogo destrói tudo, disse Dona Zulmira, com uma certeza que me assustou. Depois de um incêndio forte, é quase impossível identificar um corpo. Eles vão assumir que é você. E você estará no ônibus para São Paulo, começando uma nova vida. A ideia era tão absurda, tão extrema, que meu primeiro impulso foi recusar. Fingir minha própria morte? Deixar que todos acreditassem que eu tinha morrido queimada? Abandonar minha mãe para sempre? Mas então pensei na alternativa. Viver como propriedade de Clovis, sob seu teto, sob seu controle total, sofrendo abusos diários, sem esperança de fuga ou resgate. A ideia era insuportável. E minha mãe? Perguntei, o coração apertado. Ela vai sofrer achando que estou morta. Dona Zulmira suspirou, seus olhos cheios de uma tristeza antiga. Sim, vai sofrer. Mas vai sofrer menos acreditando que você morreu do que sabendo que você está viva e nas mãos daquele homem. E quem sabe, um dia, quando for seguro, você possa entrar em contato com ela. Passei a noite em claro, pensando na proposta de Dona Zulmira. Era uma loucura, claro. Um plano que poderia dar terrivelmente errado de 1000 maneiras diferentes. Mas a alternativa, ir viver com Clovis, não era uma opção. Era uma sentença de morte em vida. Na manhã seguinte, procurei Dona Zulmira e disse que aceitava seu plano. Ela assentiu, sem surpresa, como se já soubesse minha resposta. Amanhã, disse. Seu pai sai cedo para procurar trabalho e sua mãe vai ao posto de saúde buscar remédios. A casa ficará vazia por pelo menos 2 horas. É tempo suficiente. As próximas 24 horas foram as mais longas da minha vida. Empacotei secretamente as poucas coisas que levaria. 2 mudas de roupa, o retrato da minha mãe, um pequeno crucifixo que tinha sido da minha avó. O resto deixaria para trás, junto com meu nome, minha identidade, minha infância roubada. Na noite anterior à fuga, meus pais tiveram mais uma discussão terrível. A pior de todas. Meu pai, bêbado como de costume, disse que talvez devêssemos aceitar a proposta de Clovis. Pelo menos ela teria uma vida melhor, gritou, as palavras emboladas pela cachaça. O que podemos oferecer a ela? Miséria? Fome? Uma vida melhor? Minha mãe gritou de volta, a voz rouca de tanto chorar. Sendo abusada todos os dias por aquele monstro? Isso é vida melhor para você, Antônio? Pelo menos ela teria comida na mesa, roupa no corpo, escola boa. E a que preço? A preço do corpo dela, Antônio, do corpo da nossa filha. A discussão continuou, escalando para níveis de raiva e desespero que nunca tinha visto antes. Em certo momento, minha mãe pegou uma faca, ameaçando meu pai. Se você entregar ela para aquele demônio, disse, a voz perigosamente calma agora, eu juro por Deus que mato você. E depois me mato. Não vou viver sabendo que permiti isso. Meu pai, mesmo bêbado, percebeu a seriedade da ameaça. Recuou, murmurando desculpas incoerentes, e caiu no sofá, onde logo adormeceu. Mas algo na discussão tinha mudado minha mãe. Quando ela veio me ver no quarto mais tarde, seus olhos estavam diferentes, não mais derrotados, mas acesos com uma determinação feroz. Vamos fugir, sussurrou, sentando na beira da minha cama. Amanhã, enquanto seu pai estiver fora, vamos pegar um ônibus para o mais longe possível. Meu coração disparou. Era quase o mesmo plano que eu tinha com Dona Zulmira, mas com uma diferença crucial. Minha mãe viria comigo. Não precisaria fingir minha morte. Não precisaria abandoná-la. Para onde?
Perguntei, um misto de esperança e medo me dominando. Tenho uma prima em Goiânia, respondeu. Faz anos que não nos falamos, mas ela me daria abrigo por um tempo. É longe o suficiente para ele não nos encontrar facilmente. A ideia de fugir com minha mãe, de não estar sozinha nessa jornada terrível, era tão tentadora que quase contei a ela sobre o plano de Dona Zulmira. Mas algo me deteve. Um instinto, talvez, ou o medo de que, quanto mais pessoas soubessem, maior seria o risco de Clovis descobrir. Vamos dormir agora, minha mãe disse, beijando minha testa. Amanhã será um longo dia. Dormi um sono inquieto, cheio de pesadelos onde Clovis me perseguia por labirintos intermináveis, sempre a um passo de me alcançar. Acordei com o barulho do meu pai saindo, ainda antes do amanhecer. Minha mãe já estava de pé, preparando um café rápido. Coma, disse, colocando um pedaço de pão na minha frente. Precisamos de forças para a viagem. Enquanto comíamos, ela explicou o plano. Iríamos primeiro até o posto de saúde, como se ela fosse buscar seus remédios. De lá, pegaríamos um ônibus para a rodoviária da cidade vizinha, maior e com mais opções de viagens. Usaríamos o dinheiro que ela tinha escondido, suas economias de anos de trabalho como lavadeira, guardadas numa lata enterrada no quintal. Era um bom plano. Simples, direto, com chances reais de sucesso. E envolvia ficar com minha mãe, a única pessoa que tinha tentado me proteger, mesmo em sua fragilidade. Mas então, o impensável aconteceu. Estávamos quase prontas para sair quando ouvimos o barulho de um carro parando em frente à casa. Minha mãe correu para a janela e soltou um som estrangulado de desespero. É ele, disse, o rosto pálido de terror. É o Clovis. Meu sangue gelou. Como ele sabia? Quem tinha contado a ele sobre nossos planos desta vez? Rápido! Minha mãe me empurrou para o quarto. Esconda-se debaixo da cama. Não saia, não importa o que ouça. Obedeci, enfiando-me no espaço apertado sob a cama de casal dos meus pais. Mal tinha me ajeitado quando ouvi a porta da frente sendo aberta com violência. Onde ela está? A voz de Clovis, normalmente controlada, estava alterada por uma raiva que nunca tinha ouvido antes. Quem? Minha mãe tentou disfarçar, mas o medo era evidente em sua voz. Não se faça de idiota, Sebastiana. Sei que vocês estão planejando fugir. Onde está Terezinha? Não sei do que você está falando, minha mãe insistiu. Terezinha foi para a escola. Uma risada cruel seguiu essa mentira óbvia. Escola? Ela não vai à escola há semanas. Todo mundo sabe disso. Ouvi passos pesados atravessando a sala, entrando na cozinha, voltando. Vou perguntar mais uma vez. A voz de Clovis estava perigosamente calma agora. Onde está Terezinha? O silêncio que seguiu foi tão tenso que mal conseguia respirar. Então, a voz da minha mãe, firme apesar do medo. Longe de você, onde você nunca mais vai poder tocá-la. O som de um tapa cortou o ar, seguido por um baque surdo. Minha mãe caindo, provavelmente. Mordi o lábio para não gritar, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Sua vadia ingrata! Clovis gritava agora. Depois de tudo que fiz por vocês, salvei sua vida miserável com os remédios que paguei, e é assim que me agradece? Os sons que se seguiram foram os mais terríveis que já ouvi. Minha mãe sendo espancada, objetos quebrando, gritos abafados. Eu tremia tanto que achei que a cama acima de mim iria tremer também, revelando meu esconderijo. Onde ela está? Clovis berrava entre golpes. Não! Vou dizer! Minha mãe respondia, a voz cada vez mais fraca. Então, o pior som de todos, um grito agudo, cortado pela metade, seguido por um silêncio absoluto. O silêncio se estendeu por um tempo que pareceu uma eternidade. Ouvi passos lentos percorrendo a casa, portas sendo abertas e fechadas, móveis sendo arrastados, Clovis procurando por mim, metodicamente. Quando os passos se aproximaram do quarto onde eu estava escondida, prendi a respiração. Vi seus sapatos caros parando ao lado da cama, a apenas centímetros do meu rosto. Ficou ali, imóvel, por um tempo interminável. Então, soltou um suspiro frustrado e saiu. Ouvi a porta da frente batendo, o motor do carro ligando, o som dos pneus na terra enquanto ele se afastava.
Mesmo assim, continuei imóvel, aterrorizada demais para sair. Só quando o silêncio se tornou insuportável, eu finalmente me arrastei para fora do esconderijo. O que vi na sala me fez cair de joelhos, um grito mudo congelado na garganta. Minha mãe estava caída no chão, em meio a móveis quebrados e cacos de louça. Seu rosto estava irreconhecível, inchado e coberto de sangue. Mas o pior era o cabo de uma faca, nossa faca de cozinha. Projetando-se do seu peito, a lâmina completamente enterrada, a poça de sangue se espalhando lentamente pelo chão de terra batida. Rastejei até ela, incapaz de acreditar no que via. Toquei seu rosto, chamei seu nome, implorei para que respondesse. Mas sabia, com uma certeza terrível, que ela se fora. Tinha morrido protegendo meu segredo, recusando-se a entregar meu paradeiro, mesmo sob tortura. Não sei quanto tempo fiquei ali, abraçada ao corpo da minha mãe, chorando até não ter mais lágrimas. Foi Dona Zulmira quem me encontrou assim, horas depois. Ela tinha vindo verificar por que não tínhamos seguido com o plano. Meu Deus do céu! Ela murmurou ao ver a cena. Então, com uma presença de espírito que só compreendi muito depois, fechou rapidamente a porta atrás de si e se ajoelhou ao meu lado. Terezinha, chamou, sacudindo levemente meus ombros. Terezinha, olha para mim. Ergui os olhos, incapaz de falar, ainda agarrada ao corpo da minha mãe. Precisa sair daqui, ela disse, a voz urgente, mas gentil. Agora, antes que ele volte, antes que seu pai volte. Não posso deixá-la, consegui dizer, a voz rouca de tanto chorar. Ela já se foi, menina, Dona Zulmira respondeu com uma compaixão infinita nos olhos. Se foi para te proteger, não desperdice esse sacrifício. Com uma gentileza firme, ela me separou do corpo da minha mãe. Me levou para sua casa pelos fundos, onde ninguém poderia nos ver. Lá, me ajudou a me lavar, me deu roupas limpas e, enquanto eu estava em estado de choque, mudou todo o plano. Não podemos mais fingir sua morte, explicou, enquanto preparava uma trouxa maior com roupas, comida e dinheiro. Agora você é uma fugitiva de verdade. Clovis vai te procurar por assassinato. Assassinato? Repeti, sem compreender. Ele vai dizer que você matou sua mãe, explicou Dona Zulmira com uma lucidez cruel. Vai inventar alguma história, que vocês brigaram, que você enlouqueceu. E as autoridades vão acreditar nele, porque é isso que sempre fazem. A injustiça era tão absurda, tão completa, que nem consegui reagir. Apenas deixei que Dona Zulmira me guiasse, seguindo suas instruções mecânicas como uma boneca sem vontade própria. Ela me levou por caminhos de terra nos fundos das casas até a estrada que saía da cidade. Lá, esperamos escondidas entre arbustos até que um caminhão de carga passou. Aquele homem, ela apontou para o motorista, é meu sobrinho. Ele vai te levar até a rodoviária de Uberaba. De lá você pega um ônibus para São Paulo. Minha irmã estará esperando. Antes de me despedir, perguntei a única coisa que ainda me importava. E meu pai? O que vai acontecer com ele? Dona Zulmira suspirou, seus olhos cheios de uma tristeza antiga. Não sei, menina. Talvez ele encontre a coragem que nunca teve e denuncie Clovis. Talvez se entregue à bebida de vez, ou talvez... Ela não completou a frase, mas não precisava. Ambas sabíamos que meu pai poderia ser a próxima vítima de Clovis. Com o coração pesado como chumbo, subi na boleia do caminhão. O motorista, um homem de meia idade com olhos gentis, não fez perguntas. Apenas assentiu para Dona Zulmira e deu partida. Enquanto o caminhão se afastava, olhei pela última vez para o lugar que tinha sido meu lar. As casinhas pobres à distância, a poeira vermelha da estrada, o céu imenso de Minas Gerais. Deixava para trás não apenas um lugar, mas uma vida inteira. Uma infância roubada, uma mãe assassinada, um pai destruído pela culpa e pela fraqueza. Eu tinha 11 anos e já carregava cicatrizes que a maioria das pessoas não acumula em toda uma vida. Mas enquanto o caminhão ganhava velocidade na estrada de terra, uma certeza crescia dentro de mim, como uma pequena chama que se recusa a se apagar. Eu sobreviveria, por minha mãe, que deu a vida para me proteger. Sobreviveria, e um dia, de alguma forma, faria Clovis pagar pelo que tinha feito.
O que eu não sabia então era quanto tempo essa vingança demoraria para chegar, e o preço terrível que eu ainda pagaria no caminho. A viagem para São Paulo foi um borrão de medo e exaustão. Lembro do sobrinho de Dona Zulmira me deixando na rodoviária de Uberaba, me entregando um envelope com dinheiro e um bilhete com o endereço da irmã dela em São Paulo. Lembro de comprar a passagem com mãos trêmulas, de me encolher no fundo do ônibus, com medo de que a qualquer momento a polícia entrasse procurando por uma menina assassina. Lembro do ronco do motor, das paisagens que passavam pela janela, de um Brasil que eu nem sabia que existia além dos limites da minha pequena cidade. Foram quase 2 dias de viagem. Não consegui dormir, apenas cochilava e acordava sobressaltada, sempre olhando por cima do ombro. A cada parada do ônibus, meu coração disparava. A cada novo passageiro que entrava, eu me encolhia mais, puxando o lenço que Dona Zulmira tinha me dado para cobrir melhor o rosto. Quando finalmente chegamos à rodoviária de São Paulo, quase desmaiei. Nunca tinha visto tantas pessoas, tantos barulhos, tantas luzes. Era um mundo completamente diferente do meu pequeno povoado em Minas. Como iria encontrar a irmã de Dona Zulmira naquele formigueiro humano? Mas ela me encontrou. Dona Olga estava lá, segurando um cartaz com meu nome verdadeiro, o que me fez entrar em pânico por um momento, até perceber que ninguém em São Paulo estaria procurando por Terezinha Alves da Costa de Montes Claros. Ela era uma mulher robusta, de cabelos grisalhos e um olhar severo, mas gentil. "Venha, menina", disse ela, pegando minha pequena trouxa. "Você está segura agora." Segura. Uma palavra que tinha perdido o significado para mim. Como poderia estar segura em qualquer lugar quando o próprio monstro que me perseguia era da minha família? Era o respeitável doutor que todos admiravam. A pensão de Dona Olga ficava num bairro operário da Muca. Era um sobrado antigo, com quartos pequenos mas limpos, alugados principalmente para moças que vinham do interior para trabalhar nas fábricas de tecido. Fui instalada num quartinho no sótão, com uma janela que dava para os fundos da casa e uma cama estreita, mas confortável, a primeira cama de verdade que podia chamar de minha. "Você vai ficar aqui até se estabelecer", explicou Dona Olga. "Minha irmã contou um pouco da sua situação. Não precisa falar sobre isso se não quiser. Aqui ninguém faz perguntas." Nos primeiros dias, mal saí do quarto. O medo era um companheiro constante, junto com a culpa por estar viva enquanto minha mãe estava morta, e a vergonha pelo que tinha acontecido comigo. As noites eram as piores. Os pesadelos me acordavam gritando, assustando as outras moradoras. Dona Olga começou a me dar um chá antes de dormir, algo amargo que ajudava a afastar os sonhos ruins. Após 2 semanas, ela bateu na minha porta com uma proposta. "Não pode ficar se escondendo para sempre, menina", disse, com aquela franqueza direta que lembrava a irmã. "Precisa começar a viver de novo. E para viver, precisa trabalhar." Ela tinha um primo que era dono de uma padaria no bairro. Ele precisava de ajuda para limpar o salão e lavar as formas. Não pagava muito, mas era um começo. E, mais importante, não fazia perguntas sobre documentos ou passado. "Mas e se ele me encontrar?" perguntei, expressando pela primeira vez o medo que me consumia por dentro. Dona Olga sentou na beirada da cama, seus olhos mostrando uma compreensão que vinha da própria experiência. "São Paulo é uma cidade imensa, Terezinha. Milhões de pessoas. É fácil desaparecer aqui. E além disso..." Ela hesitou, como se medisse as palavras. "Além disso, você não é mais a mesma menina. Você está crescendo, mudando. Em alguns anos, mesmo se ele te visse na rua, talvez não te reconhecesse." Ela tinha razão, percebi, olhando-me no pequeno espelho rachado do quarto. Com apenas 11 anos, eu já parecia muito mais velha. Os olhos tinham perdido o brilho infantil. O rosto tinha linhas de preocupação que não deveriam estar lá. Em breve, a menina Terezinha desapareceria completamente, dando lugar a uma mulher forjada na dor. Aceitei o trabalho na padaria. Levantava às 4 da manhã, ainda escuro, e caminhava apressada pelas ruas vazias até a padaria do seu Manuel, o primo de Dona Olga. Lá, lavava formas, limpava o chão, servia café para os trabalhadores que passavam antes da fábrica. Era um trabalho duro, mas honesto.
E aos poucos me dava uma sensação que tinha perdido há muito tempo, a de ser uma pessoa, não um objeto. Seu Manuel era um português rude, mas justo. Pagava em dia, nunca me tratou mal e, como prometido, nunca fez perguntas sobre meu passado. Quando precisou de meus documentos para registrar-me como funcionária, Dona Olga providenciou. Não me perguntei como, nem quis saber. Tornei-me Maria da Conceição Silva, nascida em Três Corações, Minas Gerais. Uma ficha limpa, sem passado, sem histórico. Os meses passaram, depois anos. Aos poucos, a ferida aberta no meu peito começou a formar uma crosta. Não sarava completamente, nunca sararia, mas já não sangrava constantemente. Fiz algumas amigas na pensão, outras moças que, como eu, carregavam seus próprios segredos. Ninguém perguntava demais. Éramos todas sobreviventes à nossa maneira. Com 14 anos, já trabalhava no balcão da padaria, servindo os clientes. Tinha aprendido a disfarçar o sotaque mineiro, a me vestir como as moças da capital, a me misturar à multidão anônima das ruas de São Paulo. Frequentava na escola noturna, pois seu Manuel insistiu que eu precisava pelo menos completar o primário. A princípio, resistir. Tinha medo que, de alguma forma, matricular-me numa escola pudesse deixar pistas para Clóvis. Mas Dona Olga garantiu que, com meus novos documentos, era impossível que me rastreassem. E assim, lentamente, reconstruí algum tipo de vida. Não era feliz. A felicidade parecia um conceito distante, quase abstrato. Mas estava viva. Trabalhava, estudava, economizava cada centavo que podia. No fundo da minha mente, sempre soube que um dia voltaria a Minas Gerais. Não para ficar, mas para acertar contas. Quando completei 18 anos, já era gerente da padaria. Seu Manuel estava ficando velho e confiava em mim para cuidar das contas, das compras, de praticamente tudo. Pagava-me bem e eu tinha juntado uma pequena economia. Foi então que recebi a primeira notícia de Montes Claros desde minha fuga. Era uma carta de Dona Zulmira, enviada através de sua irmã. Abria com mãos trêmulas, o coração disparado. O papel fino estava coberto com uma caligrafia trêmula de alguém que não estava acostumado a escrever. Querida menina, começava a carta. Espero que esta a encontre bem e segura. Tenho notícias que você precisa saber. Seu pai faleceu há 2 meses. Bebeu até não poder mais depois da morte de sua mãe e acabou se afogando no córrego durante uma enchente. Quanto ao outro assunto, ele continua prosperando. Agora é juiz. Imagine só, um homem daqueles fazendo justiça. O mundo está de cabeça para baixo. Muita gente ainda fala de você por aqui. Dizem que matou sua mãe e fugiu. Sei que não é verdade, mas é o que ele espalhou. Espero que esteja construindo uma vida nova aí. Não volte. Não há nada para você aqui além de dor. Com carinho, Zê. Li e reli aquela carta tantas vezes que o papel começou a se desfazer nas dobras. Meu pai morto. Clóvis Juiz. E eu, uma assassina fugitiva na memória da cidade. Naquela noite, chorei como não chorava desde os primeiros dias em São Paulo. Chorei pelo meu pai, que apesar de sua fraqueza, de sua covardia, tinha sido bom para mim antes de Clóvis entrar em nossas vidas. Chorei pela minha mãe, cuja sepultura eu nunca poderia visitar. Chorei pela menina que eu tinha sido, pela inocência perdida, pela família destruída. Mas quando as lágrimas secaram, algo diferente tinha tomado seu lugar. Uma resolução fria, calculada. Clóvis era juiz agora, poderoso, respeitado. Enquanto eu, sua vítima, vivia escondida, sob um nome falso, carregando o estigma de um crime que não cometi. Aquilo não estava certo, não podia continuar assim. Mas como enfrentá-lo? Ele tinha o sistema inteiro ao seu lado. A polícia, os tribunais, a sociedade que respeitava homens de terno e desprezava meninas pobres. Precisava de um plano, de aliados, de provas. Nos anos seguintes, esse plano foi tomando forma lentamente. Continuei trabalhando na padaria, mas comecei a frequentar a biblioteca pública nas horas vagas. Lia tudo o que podia sobre leis, sobre como o sistema judicial funcionava. Comecei a entender como homens como Clóvis operavam, como se protegiam, quais eram seus pontos fracos. Aos 22 anos, conheci Joaquim,
um rapaz que entregava farinha na padaria. Era alguns anos mais velho, quieto, trabalhador. Começamos a conversar durante suas entregas, depois a sair juntos nos meus dias de folga. Era gentil, respeitoso, nunca tentou nada que me deixasse desconfortável. Com ele, aprendi que nem todos os homens eram como Clovis. Depois de um ano de namoro, ele me pediu em casamento. Hesitei. Não porque não gostasse dele, mas porque nunca tinha contado meu segredo. Ele conhecia Maria da Conceição, não Terezinha. Como poderia me casar com alguém que não sabia quem eu realmente era? Numa noite, tomei coragem e contei tudo. Sobre Montes Claros, sobre meu pai e minha mãe, sobre Clovis e os abusos, sobre a fuga, sobre a nova identidade. Esperei que ele se afastasse, enojado, assustado, mas Joaquim apenas segurou minhas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Isso explica tantas coisas, disse baixinho. Os pesadelos, o medo que vejo em seus olhos às vezes, a maneira como se encolhe quando alguém levanta a voz. Ele me abraçou e pela primeira vez em muitos anos me senti realmente segura nos braços de alguém. Vamos fazê-lo pagar, Joaquim prometeu. Não sei como ainda, mas encontraremos um jeito. Nos casamos num cartório pequeno, apenas com Dona Olga e seu Manuel como testemunhas. Joaquim vendeu o pequeno sítio que tinha herdado do pai nos arredores de São Paulo, e com esse dinheiro mais minhas economias, compramos a padaria de seu Manuel, que queria se aposentar e voltar para Portugal. Os anos seguintes foram de trabalho duro, mas também de planejamento. Joaquim tinha um amigo que trabalhava como repórter num jornal pequeno. Através dele, começamos a acompanhar notícias de Minas Gerais, especialmente sobre Clovis, agora um juiz respeitado, que se apresentava como candidato a prefeito de Montes Claros. Enquanto isso, nossa família crescia. Tivemos 2 filhos, Carlos, nosso primogênito, e depois Sebastiana, que nomeei em homenagem à minha mãe. Criá-los foi tanto uma alegria quanto um desafio. Cada marco, o primeiro dente, os primeiros passos, a primeira palavra, era uma celebração, mas também um lembrete doloroso da infância que me foi roubada. Foi difícil ser uma boa mãe quando nunca tive um exemplo de como uma família normal funcionava. Tinha medo constante de que algo ruim acontecesse com meus filhos, de que não pudesse protegê-los como minha mãe não pôde me proteger. Às vezes era superprotetora, outras vezes distante, lutando com meus próprios demônios. Joaquim foi minha rocha durante esses anos. Paciente, compreensivo, sempre lá quando os pesadelos vinham, quando as lembranças ficavam fortes demais. Ele entendia que havia partes de mim que talvez nunca sarassem completamente, e amava-me mesmo assim. Em 1972, quando completei 30 anos, recebi outra carta de Dona Zulmira. Ela estava doente, escreveu, e não esperava viver muito mais. Antes de partir, queria me ver uma última vez. Dava instruções precisas de como chegar à casa de sua sobrinha em Ribeirão Preto, onde estava morando. Era mais perto que Montes Claros, escreveu, e mais seguro para mim. Hesitei. Não tinha saído de São Paulo desde minha chegada. A ideia de viajar, de me expor, me aterrorizava, mas devia tanto a Dona Zulmira. Foi ela quem salvou minha vida, quem tornou possível minha fuga, quem me deu uma segunda chance. Joaquim insistiu que deveríamos ir, todos nós. Seria mais seguro viajarmos como uma família, disse. Ninguém procuraria uma mulher casada com 2 filhos depois de tantos anos. A viagem para Ribeirão Preto foi tensa. Cada parada do ônibus, cada pessoa que olhava em nossa direção me deixava em pânico. Mas chegamos sem incidentes. A sobrinha de Dona Zulmira, uma mulher gentil chamada Aparecida, nos recebeu com carinho. Dona Zulmira estava muito mudada. A mulher forte e decidida que tinha conhecido estava agora confinada a uma cama, consumida por um câncer que lhe roubava as forças. Mas seus olhos ainda tinham a mesma vivacidade, a mesma determinação. Você cresceu, menina, disse quando ficamos a sós. Virou uma mulher bonita. Segurei sua mão enrugada, engolindo as lágrimas. Graças à senhora. Nunca poderei agradecer o suficiente. Ela balançou a cabeça, dispensando minha gratidão. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. E além disso,
Ela sorriu fracamente. Tinha minhas próprias contas a acertar com homens como seu irmão. Ela me contou então algo que nunca tinha revelado antes, que, como eu, tinha sido abusada na infância. Por um tio, um homem respeitado na comunidade que nunca pagou por seus crimes. Por isso entendi seu sofrimento, menina, e por isso não podia ficar parada vendo aquilo acontecer de novo. Conversamos por horas. Contei-lhe sobre minha vida em São Paulo, sobre Joaquim, sobre meus filhos. Ela ouviu tudo com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas, seus olhos brilhando de satisfação ao saber que eu tinha conseguido construir algum tipo de vida depois do horror. Quando estava prestes a ir embora, ela segurou meu braço com uma força surpreendente para alguém tão doente. Ele ainda está lá, sabe? Mais poderoso que nunca. Vai ser prefeito, dizem. Talvez até deputado um dia. Seus olhos se estreitaram. Homens como ele nunca param. Deve haver outras meninas depois de você. Outras vidas destruídas. Um calafrio percorreu minha espinha. Claro que haveria outras. Como não tinha pensado nisso antes? Clovis não pararia só porque eu tinha escapado. Seu tipo de maldade era insaciável. O que posso fazer? Perguntei, mais para mim mesma que para ela. Ninguém acreditaria em mim. Ele é juiz, eu sou... ninguém. Dona Zulmira sorriu, um sorriso que lembrava o de muitos anos atrás, quando me explicou seu plano para me tirar de Montes Claros. Tem uma coisa que aprendi na vida, menina. Todo mundo tem segredos, especialmente homens poderosos, segredos que dariam tudo para manter escondidos. Ela tirou debaixo do travesseiro um envelope amarelado. Tome. Guardei isso todos esses anos, esperando o momento certo. Dentro do envelope havia uma fotografia em preto e branco, amarelada nas bordas. Mostrava Clovis bem mais jovem, de uniforme, ao lado de outros homens igualmente fardados. Seu irmão serviu no batalhão de fronteira durante a guerra, explicou Dona Zulmira. Houve um incidente, algo envolvendo civis italianos. Foi abafado, é claro, mas há testemunhas ainda vivas. Pessoas que, como você, guardam suas histórias, esperando o momento certo para contá-las. Olhei para a fotografia, depois para Dona Zulmira, confusa. Como a senhora sabe disso? Ela sorriu novamente. Meu falecido marido era militar, serviu com seu irmão, viu coisas, ouvi histórias que me deixariam até mais enojada, se isso fosse possível. Histórias que seu irmão pagaria qualquer preço para manter escondidas, especialmente agora que quer entrar para a política. Quando voltamos para São Paulo, eu tinha não apenas a fotografia, mas também nomes. 3 homens que tinham servido com Clovis, que tinham testemunhado o incidente. Um deles, segundo Dona Zulmira, vivia agora em São Paulo. Começamos nossa busca. Joaquim usou seus contatos. Perguntou, investigou. Demorou meses, mas finalmente localizamos Jarbas Teixeira, ex-sargento, agora dono de um bar no Brás. A princípio, ele se recusou a falar. O medo em seus olhos quando mencionamos Clovis era palpável. Mas Joaquim era persuasivo, e depois de várias visitas, várias conversas, ele finalmente começou a se abrir. O incidente tinha sido, na verdade, um massacre. Uma família de imigrantes italianos acusada injustamente de colaborar com o Eixo. Clovis, então um jovem tenente, tinha ordenado a execução. Homens, mulheres, até crianças. Depois, falsificou relatórios, ameaçou testemunhas, assegurou-se de que a história nunca viesse à tona. Por que o senhor nunca denunciou? Perguntei a Jarbas, horrorizada com o que ouvira. Ele riu, um som amargo. Denunciar para quem, minha senhora? Para os mesmos militares que encobriram tudo? Para os políticos que apoiam homens como ele? Além disso, ele baixou a voz. Ele tem provas contra todos nós. Fotos, documentos que nos incriminam também. Ficamos todos de mãos atadas. Mas eu não estava. Lentamente, um plano começou a se formar em minha mente. Um plano arriscado, perigoso, que poderia custar-me tudo o que tinha construído, mas que, se funcionasse, finalmente traria alguma forma de justiça. Passei os próximos meses reunindo provas. Jarbas, relutantemente, forneceu nomes, datas, lugares.
Joaquim usou seus contatos no jornal para investigar discretamente, confirmar detalhes. Encontramos outras testemunhas. Um médico que tinha atendido os poucos sobreviventes, um padre que tinha tentado intervir. E então, no início de 1974, quando Clovis anunciou oficialmente sua candidatura a prefeito de Montes Claros, decidimos que era hora de agir. Não foi fácil. Tive que deixar meus filhos com Dona Olga, prometer a Joaquim que seria cuidadosa, vencer meu próprio terror de retornar à cidade onde tinha perdido tudo. Mas a ideia de Clovis ganhando ainda mais poder, talvez alcançando um cargo onde poderia fazer mal a ainda mais pessoas, era insuportável. Cheguei a Montes Claros numa manhã quente de agosto. A cidade tinha mudado, crescido, modernizado-se. Mas, para mim, cada esquina ainda guardava memórias. Cada rosto desconhecido poderia ser alguém que me reconheceria, que gritaria: "A assassina voltou!" Hospedei-me numa pequena pensão na periferia, usando um nome falso. Durante dias, apenas observei. Recolhi informações. Clovis tinha um escritório de campanha no centro. Todos os dias, recebia apoiadores, fazia discursos, prometia um futuro brilhante para a cidade. Ninguém parecia ver o monstro por trás do sorriso polido, do terno bem cortado. Finalmente, numa noite em que sabia que ele estaria sozinho no escritório, informação obtida do zelador do prédio, por meio de uma generosa gorjeta, decidi confrontá-lo. Entrei pela porta dos fundos, o coração batendo tão forte que achei que desmaiaria. Tantos anos de pesadelos, de medo, de raiva contida, e agora estava a apenas alguns metros dele. Quando abri a porta do escritório, ele estava sentado à sua mesa, revisando alguns papéis. Ergueu os olhos, irritado pela interrupção. "Quem é você? Como entrou aqui?" Ele não me reconheceu. É claro que não. A menina de 11 anos, magra e assustada, tinha se transformado numa mulher de 32, com linhas de expressão e uma determinação férrea no olhar. "Não me reconhece, Clovis?" Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. "Sou eu, Terezinha." Vi a cor fugir de seu rosto. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. "Terezinha? Mas você está morta, ou fugiu depois de matar sua mãe." "Nós dois sabemos quem matou minha mãe", respondi, dando um passo à frente. "O mesmo homem que abusou de uma menina de 11 anos, o mesmo que agora quer ser prefeito." Ele recuperou a compostura rapidamente. O choque inicial deu lugar ao mesmo sorriso frio, calculista, que eu conhecia tão bem. "Ninguém vai acreditar em você", disse, contornando a mesa para ficar mais perto de mim. "Sou um juiz respeitado. Você é uma fugitiva, uma assassina." Tirei do bolso o envelope que trazia comigo. Espalhei seu conteúdo sobre a mesa. Cópias de depoimentos, a fotografia de Dona Zulmira, documentos que Jarbas tinha fornecido. "Não vim aqui para que acreditem em mim", expliquei calmamente. "Vim para que acreditem neles, nas testemunhas do que você fez durante a guerra, nos sobreviventes." Vi seu rosto mudar, o medo substituindo a arrogância. Ele pegou os papéis com mãos trêmulas, folheando-os rapidamente. "Onde conseguiu isso? Quem mais sabe?" "Muita gente", menti. "Jornalistas, advogados. Se algo acontecer comigo, estas informações vão diretamente para todos os jornais do país." Era um blefe, é claro. Tínhamos cópias guardadas, mas não tínhamos contatos com grandes jornais, nem certeza de que alguém publicaria a história. Mas ele não sabia disso. "O que você quer?" perguntou finalmente, a voz reduzida a um sussurro. "Dinheiro?" Balancei a cabeça. "Quero que desista da candidatura, hoje mesmo, que anuncie sua aposentadoria como juiz, que desapareça da vida pública para sempre." Ele riu, um som amargo. "Está me pedindo para destruir minha vida." "Como você destruiu a minha?" respondi sem emoção. "A diferença é que estou lhe dando uma escolha, mais do que você me deu." O que se seguiu foi uma negociação tensa, que durou horas. Ele tentou me intimidar, depois me comprar, depois me convencer de que tinha mudado. Permaneci firme. No final, quando o sol já começava a nascer, ele concordou com meus termos. No dia seguinte, para choque de toda a cidade,
Clovis anunciou sua desistência da corrida eleitoral e sua aposentadoria da magistratura, citando problemas de saúde. Em semanas, tinha vendido sua casa em Montes Claros e se mudado para o Rio de Janeiro, onde soube depois vivia reclusamente. Voltei para São Paulo com um peso enorme retirado dos meus ombros. Não era justiça completa. Ele nunca pagaria legalmente por seus crimes, nunca iria para a cadeia pelos abusos, pelo assassinato da minha mãe. Mas ao menos tinha perdido seu poder, sua capacidade de continuar fazendo mal a outros. Nos anos que se seguiram, lentamente reconstruí não apenas minha vida, mas minha identidade. Aos poucos, Maria da Conceição foi dando lugar a Terezinha novamente. Não a menina inocente de antes, mas uma nova versão, forjada através de dor e superação. Contei minha história para meus filhos quando eles ficaram mais velhos, para que entendessem de onde vinham, quem era sua mãe de verdade. Foi difícil, doloroso, mas também libertador. Não precisava mais viver na sombra do medo, no peso do segredo. Nossa padaria prosperou, tornando-se famosa pelos meus bolos e biscoitos, receitas que lembrava vagamente de ter visto minha mãe fazer. Quando meus filhos cresceram e tomaram seus próprios caminhos, Joaquim e eu decidimos nos mudar. Não para Montes Claros. Nunca mais poderia viver lá, mas para uma cidade próxima, onde o clima lembrava o da minha infância. Em 1998, Joaquim faleceu pacificamente durante o sono. Eu tinha 56 anos, ainda jovem o suficiente para recomeçar, mas sem vontade de fazê-lo. Tinha amado apenas um homem na vida, e isso me bastava. Em vez disso, dediquei-me a uma nova missão. Com o dinheiro da venda da padaria, fundei uma pequena organização para ajudar crianças e adolescentes vítimas de abuso. Um lugar seguro onde podiam contar suas histórias, receber apoio, aprender que não estavam sozinhos, que não tinham culpa pelo que tinham sofrido. Chamei-a de Casa Sebastiana em homenagem à minha mãe, que deu a vida para me proteger. Ao longo dos anos, centenas de crianças passaram por lá. Algumas conseguiram reconstruir suas vidas, como eu tinha feito. Outras ainda lutavam com seus demônios. Todas tinham um lugar seguro para ficar, pessoas que acreditavam nelas, que entendiam seu sofrimento. Em 2007, recebi uma notícia que colocou o ponto final na minha história com Clovis. Ele tinha morrido, sozinho, em seu apartamento no Rio. Não tinha deixado família, amigos, ninguém que reclamasse seu corpo. Segundo o jornal local que noticiou sua morte quase como uma nota de rodapé, tinha se tornado um recluso, um alcoólatra, obcecado com a ideia de que estava sendo perseguido. Não senti alegria com a notícia, nem pena. Apenas um estranho vazio, como se um capítulo muito longo e doloroso de um livro finalmente tivesse chegado ao fim. E assim, meus queridos que me acompanharam até aqui nesta jornada dolorosa, chego ao final da minha história. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todas as cicatrizes, valeu a pena ser vivida. Tive amor, tive família, tive propósito. Sobrevivi ao que muitos não sobreviveriam e transformei minha dor em ajuda para outros. Se você chegou até aqui comigo, agradeço de coração. Não é fácil ouvir histórias como esta, assim como não é fácil contá-las, mas é necessário. O silêncio protege apenas os abusadores, nunca as vítimas. Se esta história tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que é possível sobreviver mesmo aos piores horrores. E entre no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição abaixo. Lá compartilhamos diariamente histórias de outras vovós guerreiras como eu, que transformaram suas dores em forças para mudar o mundo ao seu redor. Lembre-se sempre, sua história não termina no trauma. O que fizeram com você é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Você tem o poder de escrever os próximos capítulos. E eles podem ser mais belos e significativos do que você jamais imaginou. Obrigada por me ouvir. Obrigada por testemunhar. Obrigada por lembrar. Com carinho, Dona Teresa da Farinha.